Oi, gente. Vamos falar um pouco sobre carência? Particularmente, carência afetiva, tá? E primeiro, né, por que falar desse assunto? Esse assunto, eu tô falando agora de uma questão mais pessoal, tá? É um assunto que eu venho lidando com ele há muitos anos, desde provavelmente a minha adolescência. Foi quando eu comecei a ficar ciente de que eu tinha alguns padrões de comportamento com as pessoas e que esses padrões de comportamento refletiam muito uma carência gigantesca que eu tinha, uma carência interna que parecia que nada conseguia suprir, nada. E o pior de tudo é que eu não fazia ideia do porquê isso acontecia. Eu não fazia ideia do que, por que eu me submetia a situações na minha vida que claramente mostravam que eu não tinha uma segurança interna própria, um amor interno, né, um amor próprio que me fizesse dar conta de tudo, sabe? E eu estava e hoje em dia cheguei à conclusão de que ainda estou, tá? Vou explicar um pouco mais pra vocês sobre isso, mas uma sensação de que eu sempre precisava estar com pessoas perto de mim para que eu sentisse que tá tudo bem, tá? E por que isso é nocivo? Isso é nocivo, ao meu ver, e também de acordo com o que eu venho estudando sobre essas questões de carência e tudo. Isso é nocivo porque a gente coloca nas costas do outro, não importa que outro seja esse, tá? Que a gente pode estar falando de família, alguém da família, né? Um irmão, um pai, uma mãe. A gente pode estar falando de parceiros afetivos, a gente pode estar falando de amigos, ou a gente pode até estar falando, talvez, até de coisas. Por exemplo, o trabalho, tá? Mesmo que o trabalho não seja uma pessoa, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. É algo externo. Quando a gente coloca a nossa confiança em algo que está externo a nós. E isso é nocivo porque a gente fica vulnerável a essas coisas externas. Se algo acontece e essas coisas externas não estão mais conosco, a gente perde o chão. A gente não sabe para onde ir, né? E isso é o que vem acontecendo comigo já há anos. Talvez não num sentido muito extremo, eu já vi pessoas muito piores, assim, em situações muito piores do que as minhas, tá? Mas eu sei que as situações de carência que eu tenho vivido nos últimos anos, né, principalmente desde a minha adolescência, foram questões que foram tirando a minha qualidade de vida e principalmente o meu controle emocional. Eu nunca me senti de fato, genuinamente no controle das minhas emoções, o que é algo que quando a gente tem uma segurança interna mais presente, sabe, mais forte, a gente não passa por isso, né? Ou se a gente passar, a gente consegue voltar para o eixo mais rápido, né? Eu acho que essa é a sensação mais importante. Então é por isso que, por esse motivo, né, de ser uma coisa que eu já venho enfrentando já há um tempo, né, e com terapia não tem como, sem terapia não dá pra, pelo menos assim, no meu caso, tá, talvez tenham pessoas aí do outro lado da tela aí que consigam enfrentar essa e outras questões, tá, sem terapia, tudo bem, mas eu vejo a cada dia que passa o quão importante a gente conseguir botar pra fora tudo que tá aqui dentro, né, que a gente não consegue processar quando esses pensamentos estão na nossa cabeça, né, mas quando a gente coloca pra fora num ambiente seguro, a gente consegue processar melhor essas questões e a gente vê, tá, aonde que tá, o que eu tô fazendo de errado, aonde que tá o problema que tá me levando a agir dessa forma. E mais recentemente eu tenho ficado muito reflexiva, tanto que eu tenho trazido vários vídeos aqui no canal, e tanto que eu voltei com o canal, que esse canal já era um pouco antigo, né, mas eu voltei reformulando o canal com novos vídeos, né, para questões
que são mais recentes e que eu tenho vivido mais recentemente e que eu tô passando por essas situações e aprendendo com elas e trazendo aqui no canal, né? Então, por conta disso, né, eu tenho ficado muito reflexiva recentemente, né? Eu vou dizer pra vocês aí que uns 2 meses pra cá, desse tempo de quem tá assistindo o vídeo agora, né? E como eu tenho estado mais reflexiva sobre as minhas questões, eu tô começando a enxergar de fora, né, como se fosse uma observadora mesmo, sobre alguns dos problemas, e a carência foi algo que apareceu para mim recentemente, e não só em uma situação. Eu vivi isso, a carência, numa mesma semana, eu vivi isso refletindo em 3 diferentes áreas da minha vida, tá? Não foi só num lugar. Eu chamo aqui o vídeo de carência afetiva porque, na verdade, esse afetiva vem da gente necessitar de ter, sabe aquele... O afeto mesmo, tá? É uma carência emocional, é a necessidade de você precisar do afeto de outras pessoas, ou então de você sentir o seu coração um pouco mais quentinho porque você tá fazendo, tá dependendo de uma atividade externa, tá? Por isso que eu tô falando carência. E aí, como eu tenho vivido isso mais recentemente, e particularmente, gente, essa semana foi uma semana muito difícil, tem sido uma semana de muita reflexão pra mim. E até por isso que eu vim gravar esse vídeo agora. Eu tô até sem roteiro, gente. Eu tô falando aqui do que tá surgindo, né, dos sentimentos que estão brotando aqui, porque talvez eu fiquei pensando, gente, e se eu dividir isso no canal, né? Isso talvez possa ajudar alguém. Não sei se alguém tá passando por uma situação similar à minha, até mesmo de muita reflexão, né, um período de muita reflexão sobre como a gente pode ser dependente emocionalmente das pessoas ou até de coisas, e essa dependência emocional, se você parar para refletir, da onde que vem essa necessidade de querer estar com pessoas ao seu redor, de querer, não sei, se sentir amado pelas pessoas, de se sentir querido, de se sentir especial, de se sentir útil. Da onde que vem isso? E por que muitas vezes a gente se coloca numa posição até de escravo desse sentimento, tá? Foi isso que eu vim refletindo nesses últimos dias, até por conta dos acontecimentos aí da semana que vieram acontecendo. E aí eu tô começando a entender, né, e também óbvio, né, depois eu já li tantos livros sobre essa parte mais emocional, né, principalmente voltado para a parte do coração, tá? Eu já li tantos livros sobre isso, então eu acho que tá tudo aqui na minha cabeça, tipo numa confusão geral aqui, mas eu sei que tem conhecimento que eu tô começando a colocar em prática. Muitas vezes não são conhecimentos que eu processei propriamente dito, sabe, coloquei num caderno, organizei minhas ideias, não, mas são conhecimentos que, como eles estão aqui nessa sopa que tá na minha cabeça, eu sinto que eu vou colocando em prática, e às vezes eu fico tão orgulhosa, né, que eu consegui. Mas enfim, voltando para essa questão da origem, né, da dependência emocional. A dependência emocional, que é essa questão de você precisar de algo externo, né, ela vem muito dessa carência interna. É uma carência afetiva. Então, vamos tentar entender a palavra, né? A carência é quando falta, né? Você está carente de algo, né? Por exemplo, uma pessoa que está carente financeiramente é uma pessoa que ela tem falta de, ela está escassa de, né? Então, uma pessoa carente, afetivamente falando, é aquela pessoa que, por algum motivo, ela está carecendo, né? Está em falta um conforto emocional. Ela está carente de afeto mesmo das pessoas, de amor, né? De amor, vamos dizer assim, de amor no geral, tá? Que eu sei que vai muito além, mas, assim, a explicação pode ser muito mais densa que isso, tá? Mas eu quero só trazer como uma definição aqui nesse vídeo. A carência afetiva é essa falta de você sentir o coração preenchido, sabe? De alguma coisa que você às vezes não sabe nem definir o que é. Definir as emoções é muito difícil, né? Às vezes é muito difícil quando você não é muito expert em inteligência emocional, né? Então, às vezes é difícil definir mesmo o que você tá sentindo. E a carência emocional, pra mim, claro, de fato, é quando eu tô sentindo essa falta, meu coração parece que tá vazio e que nada preenche. E aí, quando eu fui refletir sobre isso
e por que que isso acontece na minha vida até hoje, né? Que hoje eu venho estudando tanto sobre desenvolvimento humano, maturidade, e eu ainda me pego em situações em que a minha carência fala mais alto e eu acabo metendo os pés pelas mãos e me sentindo, gente, sinceramente, me sentindo totalmente sem poder pessoal, dependendo da situação, né? Se eu faço uma coisa sem estar muito consciente, né? Eu acabo fazendo no automático. Se eu não tô vigilante, muitas vezes a minha carência volta batendo assim na porta e eu acabo agindo de forma que eu não me orgulho tanto, tá? Hoje em dia eu entendo que a gente não pode ficar sabe, botando um chicote na gente, dizendo que, poxa, você me mandou mal, você fez tudo errado, você é isso, você é aquilo, né? Falando comigo mesmo. Eu sei que isso não é uma coisa saudável e não que eu esteja me sentindo culpada, né? Mas esse vídeo é mais um desabafo, de uma reflexão que eu vim fazendo, de que quando não estou consciente das coisas que estão acontecendo, alguns pensamentos que estão, algumas crenças, né, que estão ainda presas aqui, elas vêm e elas dominam, né? E nesses momentos, quando eu fico consciente, caramba, eu tô agindo de forma carente. Eu tô agindo assim com essa pessoa porque eu tô carente. É óbvio, né? E aí foi aí que me bateu a vontade de pensar sobre isso e tentar entender, ok, da onde que tá vindo? Aí, na verdade, eu vejo que eu tô com uma dependência emocional de alguém ou de alguma coisa, de alguma situação, tá? Pode ser até do trabalho, enfim. E aí quando me bateu essa questão, caramba, eu tô dependente emocionalmente disso, né? E como eu tô dependente emocionalmente disso, isso vem por conta da carência que eu tenho, aquela carência que ainda tá ali, aquela carência que eu ainda não resolvi. Pode ser até mesmo aquela carência que veio desde a minha adolescência até aqui, que eu venho trabalhando nela, mas ela ainda tá aqui, ela ainda não foi embora, né? E aí eu pensei, ok, qual ficha, Mariana, que ainda não caiu pra você? O que você ainda não entendeu sobre você, que você acha que você ainda depende dos outros, tá? O que tá acontecendo? E aí eu fui pensando sobre isso, qual é a real raiz dessa situação? E talvez essa minha conclusão, ela ajude você, tá? Pode ser que a gente esteja passando por algum momento muito parecido. A conclusão que eu cheguei é que a falta de ter uma confiança mais sólida em mim mesma, tá? De que eu sei lidar com os meus problemas. Se os problemas vierem e se a casa cair, digamos que, não sei, minha vida vire de cabeça para baixo. Quem nunca passou por isso, né? Se você não passou por isso, pode ser que algum momento da sua vida isso aconteça. Quando a casa virar de cabeça para baixo, é você ter aquela certeza de que vai ser difícil, de que pode ter tristeza, pode ter sofrimento, mas que você dá conta do recado, tá? Mesmo que seja sofrendo. Essa confiança eu acho que eu ainda não tenho. Eu cheguei a essa conclusão. Ou então, por exemplo, de ter a certeza de que mesmo que eu esteja completamente sozinha, tá? Digamos que às vezes a gente se coloca nessas situações, a vida coloca a gente nessas situações, pode ser por questão profissional, pode ser porque você realmente não teve um relacionamento que durou e você acabou ficando solteiro de novo, não sei, tô falando aqui várias situações que podem acontecer. Nesse momento que você é obrigado pela vida a ficar sozinho, você sabe lidar com isso? Essa é uma questão bem séria, tá? E uma questão, na verdade, até ela parece filosófica, mas ela é bem prática, apesar dela parecer filosófica. Você sabe lidar com a sua solidão? Acho que esse é o cerne da questão. Você sabe lidar com o medo de ficar sozinho? Se você não sabe fazer isso, se você acha que sabe, mas a vida tá te mostrando com várias provas, assim, de que você não sabe, tá na hora de aprender. Por que eu tô falando isso? Porque se você sabe lidar
com a solidão, ou então com, às vezes, não é nem uma solidão nem mais dramática, tá? Essa solidão dramática pode acontecer, mas pode até ser algum momento da sua vida que você passa aí um fim de semana sozinho, se você não está acostumado com isso. Mas digamos que acaba acontecendo que você passa um fim de semana sozinho, ou então você tem que passar aí um mês sozinho, você vai fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, você vai para longe do teu país, tá? E aí você é obrigado a lidar com essas situações. Como é que você lida com isso? Você sabe ficar confortável estando sozinho? Você sabe estar não só confortável, mas você sabe encontrar paz e alegria. Aqui eu não tô falando de excitação, oh meu Deus, eu tô super empolgado. Não, eu tô falando de paz e sabe, uma sensação, é como se fosse uma sensação de felicidade, de plenitude, tá? Plenitude, acho que plenitude é uma palavra melhor. Estar pleno ao estar sozinho. Se você não sabe chegar nesse estado sozinho, é algo que a gente precisa buscar, é algo que você precisa buscar, aprender como é que se faz isso, porque alguma coisa lá no fundinho da minha alma me diz que essa é a raiz da questão e que essa é uma habilidade que a gente tem que treinar. Eu não sei, eu acho que tem algumas pessoas que elas já nascem um pouco mais, com uma aura mais independente, né? Acontece, tem muita gente que ou às vezes é criada assim e a pessoa se acostuma a ficar sozinho, às vezes a pessoa até prefere ficar sozinho, tá? Tem até um livro, que já que a gente tá falando disso, eu vou citar ele aqui. Eu não tô trazendo nenhuma parte desse livro aqui no vídeo, mas eu vou deixar ele aqui, porque foi um livro que me ajudou a ver essa perspectiva, tá? Da questão dos diferentes tipos de apego. Eu vou deixar marcado aqui no link do vídeo, se vocês tiverem interesse em ver. Em inglês, o nome dele é Attached. É um best-seller, né? Então, talvez você já tenha visto aí na livraria, no Brasil tem. Mas em português, eu não lembro como é que é o nome dele em português exatamente. Mas vai estar aqui no link, tá? Ou eu vou deixar aqui na tela para vocês verem também. Esse livro fala da teoria do apego. Eu posso trazer até no canal um vídeo sobre essas teorias do apego, tá? Eu vou deixar anotado para trazer esse vídeo para vocês. Hoje eu só quero trazer uma ideia geral, tá? Do que eu já li nesse livro. E ele fala de diferentes tipos de apego. E tem um tipo de apego em particular, que é um apego mais desapegado, tá bom? Esse apego mais desapegado é uma pessoa que ela é tão independente que ela evita, é uma pessoa mais que tá nesse apego mais evitativo. Ela evita se linkar, se apegar com outras pessoas emocionalmente, não sei, foram traumas lá desde que a pessoa era criança, em que ela passou por momentos de escassez, né? Escassez afetiva que eu tô falando, e essa pessoa acabou desenvolvendo esse padrão, tá? E tem um outro extremo, esse é um extremo, né? O extremo de quem evita o apego. Tem o outro extremo que é a pessoa super apegada, né? E essa pessoa super apegada é aquela que precisa desesperadamente de alguém do lado dela. É aquela pessoa, vou dar um exemplo até pra vocês, é aquela pessoa que pula de relacionamento em relacionamento. Por exemplo, tá namorando com alguém, aí termina, 2 meses depois tá com outra pessoa, termina, 1 mês depois tá com outra pessoa. Assim, ela vai pulando de galho em galho porque ela tem um desespero de estar sozinha, ela não consegue ficar sozinha, tá? E aí, aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas enfim, esses são os tipos de apego. E tem o apego seguro, né, que é aquele apego mais estável, é aquela pessoa que nem evita estar com pessoas, tá? Ela não foge, mas ela também não é agarrada demais, apegada demais, ela é equilibrada, que a gente tem que ter um pouco dos dois, tá? Mas na medida certa. Essa pessoa tem um apego seguro, é uma pessoa mais equilibrada. Então, nesse caso, eu trouxe esse exemplo dos 3 tipos de apego para vocês entenderem que existem essas pessoas que evitam, tá? Se apegarem muitas pessoas, elas acabam desenvolvendo uma vida um pouquinho mais independente, digamos assim, tá? Claro que isso é um extremo, mas existem pessoas que são assim. E tem pessoas que já são mais apegadas e que elas não sabem sair desse apego. Então, para esse tipo de pessoa, no caso, eu fiz o teste do apego, eu tenho mais um perfil de pessoa mais apegada, né? Mais pro lado do apegado. E o que denota uma carência grande, né? O que denota uma carência interna, que você ainda não trabalhou aquele poder pessoal. Você ainda, quer dizer, você pode estar trabalhando, mas você ainda não desenvolveu, não poliu, digamos assim.
o seu poder pessoal, a sua autoconfiança, sabe? Aquela autoconfiança de que se tudo der errado, você sabe se nutrir. Outra palavra pra gente marcar aqui, que eu falei pra vocês, a questão da solidão, tá? Solidão foi um dos insights que eu queria trazer, que é o cerne da questão da carência, né? Que é quando você sabe lidar com momentos em que você está só. E aí vem aquela famosa questão, né, da solitude versus solidão, né? Que a solitude é você estar pleno em momentos em que você está só. E a solidão, no caso, seria o fato de você estar só, tá? E esse é um ponto, a questão da solidão, é um ponto que eu queria destacar, né, no vídeo, porque atacar o seu medo da solidão, da rejeição, é uma forma de trabalhar naquela carência que você tem interna. E o outro ponto que eu tava mencionando aqui também é de você trabalhar o seu poder pessoal, de você trabalhar essa questão de estar pleno na sua própria presença, de você saber que você dá conta do recado, tá? Essa é uma outra questão pra gente trabalhar, pra quem tá com a questão da carência e tudo, tá? Que eu acho que é um ponto que é muito importante, de você polir o teu poder pessoal. E essa questão, né? Uma questão levantada aqui com relação a essa questão do poder pessoal. Como que eu construo isso? Pois bem, eu ainda estou na fase de aprender isso, tá? Quando eu me senti mais afiada nessa questão, né? Mais segura sobre isso, eu vou trazer vídeo no canal para vocês com os meus aprendizados. Mas trabalhar o que eu vejo hoje em dia, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o que eu vejo hoje em dia sobre questão de poder pessoal tá muito linkado com autoconhecimento e você entender quem você é. Você precisa entender quem você é para que você entenda que poder é esse que você tem aqui dentro. Porque quando você entender, eu acho que quando a ficha cair, cara, eu sou essa pessoa, eu tenho essas qualidades, eu tenho esses defeitos, mas eu tenho esse poder, eu tenho esse tchan dentro de mim, uma luz que ninguém apaga. Quando você entender a sua luz, você vai entender o seu poder pessoal, e quando você entender o seu poder pessoal, você vai se sentir mais seguro. E aí você vai ver que, caramba, peraí, eu não preciso desse mundaréu de gente aqui pra acalentar o meu coração, né? E eu mencionei também no vídeo, né? Mencionei agora um pouquinho antes daqui, da questão da nutrição. A nutrição interna, né? A nutrição, ao meu ver, é o caminho para você chegar nesse poder pessoal. É um deles, tá? É um deles. O autoconhecimento, na verdade, para mim, é o primeiro de todos eles. Você começar a pesquisar dentro de si quem você é, do que você gosta, do que você tem medo. Quais são os seus padrões de vida que se repetem, né? Vamos dizer, padrões aí disfuncionais que se repetem na sua vida. É esse tipo de coisa que você tem que começar a investigar. Porque quando você começar a investigar, você vai entender melhor quem é você. E eu tô falando investigar, é tipo detetive, tá? Você tem que ser um detetive de você mesmo. Quando você começar nesse passo de entender essas pequenas coisas, que é o que as pessoas chamam aí no mundo de autoconhecimento, mas é verdade, é você conhecer a si próprio. Você vai entender suas qualidades, você vai entender seus defeitos, você vai entender seus medos, você vai entender por que você faz o que você faz, por que você se comporta dessa maneira, por que você reage dessa forma quando tal coisa acontece com você. Que aí você vai entender quais são os valores, né, que regem a sua vida. São valores que estão escondidos dentro de você, que você ainda não sabe quais são. Mas investir nisso é uma coisa muito boa. E quando você começar a fazer isso, de se entender, de se conhecer, aí vem a questão de você se nutrir. É a questão, o que é nutrir? Vamos pensar assim bem na palavra. Nutrir é alimentar, não é? É dar alimento, é abastecer, é se abastecer. Então, a nutrição, no sentido mais físico da palavra, ela é colocar comida, nutriente, tá? Não só comida, mas é colocar nutrientes para dentro de você. Isso é se nutrir. Num sentido emocional, que é o sentido que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, a nutrição, ela é muito mais de você se nutrir de você, se nutrir de coisas que te preenchem. E como é que você vai
se nutrir de coisas que te preenchem se você não se conhece? Se você não sabe o que te preenche, como que você quer chegar lá, né? Então, se eu puder aqui, nesse vídeo sem roteiro, traçar aqui um passo a passo, gente, eu não gosto de falar passo a passo, porque eu não acho que existe um método certeiro para todo mundo, mas eu tô falando que esse é o que eu tô pensando para mim, tá? Nas minhas reflexões com a minha vida, e se você se identificar e se isso se aplicar a você, você pode aplicar isso na sua vida, tá? Se esse conhecimento, se essa reflexão fizer sentido para você, você aplica na sua vida. Quando você entende por que você tem medo da solidão, é o primeiro passo, tá? Por que eu tô com medo de ficar sozinho? Porque essa coisa de ficar sozinho é que tá escancarando a minha carência. Quando você entender isso, quando você entender quem você é, ter o autoconhecimento, você entender o que de fato preenche a sua alma, daí você vai pro caminho que vai começar a diminuir a sua carência, que é o caminho de nutrição. E esse caminho de autonutrição, como já diz o nome, auto é você fazendo para você mesmo, não é o seu parente fazendo para você, o seu marido, a sua esposa fazendo para você, o seu namorado, sua namorada, enfim, não é ninguém no mundo, não é o seu trabalho fazendo para você, é você fazendo para você, tá bom? Quando você souber o que te preenche, você vai conseguir entender o que te nutre, e aí você vai começar a se inundar de nutrição pessoal. É isso que tem que ser feito. Eu sei que parece no vídeo, parece que é uma coisa simples, ABC, na vida, na prática da vida é muito mais difícil. Eu sei que a gente tem que lidar com problemas emocionais, consequências emocionais, mas eu acredito que esse é um caminho que vai pelo menos reduzir a crise que você está passando, de carência. Né, aquele sentimento de caramba, nada me preenche, eu preciso de uma pessoa, eu não consigo viver sozinho. Por isso, vou até dar um exemplo para vocês, que eu acho que é um exemplo que ilustra um pouquinho, né, essa situação. Quando alguém passa por um término de relacionamento, né, o que a gente mais vê na internet, né? A gente vê que a pessoa tá indo, depois que ela passa, né, por todo o vendaval, né, e tudo, da tristeza e tudo, a pessoa começa a se cuidar. A pessoa vai pra academia todo dia, a pessoa começa a fazer aquela dieta maravilhosa, a pessoa começa a ficar enxuta, sabe? A pessoa começa a investir em estudo, ela começa a investir em conhecimento pessoal, ela começa a crescer e ganhar poder pessoal. E aí você vê essa pessoa antes do término, né, quando ela tava no relacionamento anterior, e depois que passa esse tempo que ela começa a se, sabe, reestruturar e tudo, você olha pra aquela pessoa, você nem reconhece quem é aquela pessoa. Você pensa assim, caramba, não é a mesma pessoa, não é. Por quê? Porque essa pessoa começou a ganhar um poder pessoal incrível. E da onde que veio isso? Da nutrição que ela se deu. Qual foi a nutrição? No caso desse exemplo que eu dei aqui pra vocês. A pessoa começou a cuidar do corpo dela, não só por questão estética, mas por bem-estar, tá? Claro que a questão estética conta, mas o bem-estar aqui é o foco do meu exemplo. Ela começa a cuidar do corpo dela, ela começa a cuidar da mente dela. Muitas vezes ela começa a cuidar, inclusive, da parte espiritual. Começa a frequentar um templo, uma igreja, fazer oração, fazer ho'oponopono, enfim, não importa. Começa a ler livros que edificam a alma, tá? Então, nesse sentido, a pessoa começou a se nutrir. Tudo bem, isso veio por conta de um término? Sim, veio por conta de um término, mas nunca é tarde para começar, né? Então, eu acho que a carência, tratar a carência, não é tratar, mas mitigar os efeitos da carência, mitigar a carência, começa por aí, tá? Repetindo, entende por que você tem medo de solidão, entende por que você não gosta de ficar sozinho. Depois você começa a investigar quem você é, o que você gosta, o que abastece a sua alma. Depois você começa a se inundar de coisas que abastecem a sua alma. Mas assim, sem medo de ser feliz. Faz aquilo que você realmente ama fazer. Pra mim, Mariana, o que eu amo fazer? Amo fazer vídeo. Adoro estar aqui no YouTube, gente. Eu não tenho palavras pra dizer pra vocês o quanto eu amo estar aqui gravando vídeo e abrindo meu coração e dividindo com vocês as leituras que eu faço. Eu adoro ler, né? Então, trazendo reflexões. Então, isso pra mim preenche minha alma, né? E eu achei esse hobby, digamos assim, de gravar vídeos e de dividir meus conhecimentos com as pessoas,
né? Minhas experiências, não necessariamente, eu não tô falando só de conhecimento, né? Mas estou falando das experiências e das frustrações que eu passo, que eu acho que isso pode ajudar as pessoas, e isso me ajuda muito, porque eu coloco pra fora tudo que eu tô pensando. Então, se você não tem um hobby que você possa chamar de seu, sabe? Arruma um hobby que você possa chamar de seu. Esse é um desafio bem legal para você tratar a sua carência, tratar aquele vazio interno, tá? Porque esse vazio interno nada mais é do que você não botando nutrição para dentro emocional, tá? Não botando nutrição emocional para você. Você não tá abastecendo você de coisas positivas, de coisas que te edificam como pessoa. Você não tá, sabe? Você tá deixando aquele espaço vazio e aí você espera que outra pessoa vai preencher esse espaço vazio, que é você que tem que preencher, independentemente de estar em relacionamento, independentemente de ter um trabalho que você ama demais, independentemente de ter uma família estruturada. Pode ser com isso ou sem isso, não importa. Você tem que se nutrir. Nós, como adultos, a gente fala aqui no canal sobre maturidade, né? Nós, como adultos, temos uma obrigação. Nossa obrigação é a gente cuidar da gente da melhor forma e evoluir. Essa é a obrigação que a gente tem aqui na Terra, tá? Quer dizer, pelo menos não no meu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista diferente, tudo bem. Mas nesse ponto de vista, não sei se você concorda comigo, mas essa é a nossa grande missão na Terra. Cuidar de si, aprender com os erros, cuidar de si e evoluir, tá? Então, se você tá investindo em você e se nutrindo, você tá no caminho certo, tá? É uma mensagem que eu quero passar para pessoas que querem maturidade. Se você é um adulto e você não tá fazendo isso para você, você vai ficar um adulto infeliz. E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente fala de maturidade, a gente fala de pessoas que estão aprendendo a trilhar um caminho de vida plena, tá? A maturidade também é isso. Maturidade não é só a questão de você ter a responsabilidade com o mundo, não é só a questão de você pagar suas contas, não é só a questão de você casar e ter filhos, não. A maturidade, ela também é uma coisa interna, é uma autorresponsabilidade. Falei de responsabilidade com o mundo, então eu tô falando aqui de responsabilidade com você mesmo, tá? Ninguém mais é responsável por você agora que você é adulto. Você é responsável por você. Então é você que é responsável, agora que você identificou essa carência, de você tratar essa carência com você mesmo. Descobrir a forma de você fazer isso, tá? De você curar isso em você. Então eu acho que essas 3 formas de você se ajudam, de você trilhar o caminho de reduzir a carência. Essa forma pode te ajudar muito, né? É a forma que eu tô pensando, que eu venho refletindo sobre isso e que eu venho fazendo isso, tá? Eu tô realmente trabalhando nessa trilha aí de entender os meus medos, entender as coisas que edificam a minha alma e praticar e me entupir de coisa que edifica a minha alma, mas ainda assim eu vejo os reflexos ainda daquela carência. Então, quando eu venho sentindo, caramba, eu tô carente. O mundo tá me mostrando, né? Os acontecimentos da vida estão me mostrando que eu tô carente. Eu já sei, peraí, Mariana, você tem que cuidar de você. Você tem que ouvir tua voz interna. Aí que eu entendo, tá, é o momento de eu até intensificar as minhas rotinas de me tratar mesmo, tá? De cuidar de mim. E tem uma parte desse livro que eu queria mostrar pra vocês, né? Esse livro eu já trouxe aqui no canal. Eu trouxe no vídeo de maturidade feminina. Eu trouxe esse livro, Maiden to Mother, que eu acho que não tem a versão em português, tá? Mas eu vou deixar linkado aqui no vídeo também pra vocês, se vocês tiverem curiosidade de ler o livro em inglês mesmo. Gente, esse livro é o meu xodozinho. Eu amo muito esse livro é maravilhoso. E tem um exercício nesse livro, eu nem sei que capítulo que é. Deixa eu ver qual é o número do capítulo que eu vou passar aqui pra vocês, que é um exercício que eu acho que casa muito com isso que a gente tá falando, de você tratar a carência afetiva, tá? Casa bastante. Eu fiz esse exercício, é uma meditação, na verdade, tá? É um exercício de meditação com visualização, digamos assim, mas, gente, muito profundo. Nossa, chorei horrores. Então, eu recomendo, se você gosta desse tipo de atividade, até mesmo se você não gosta, eu recomendo que você tente fazer, tá? Ele tá no capítulo 5, tá bom? Excavating the Exiled You, escavando a sua parte exilada. Acho que é isso, né? A tradução, não sei. Enfim, tá no capítulo 5, tá? No final do capítulo 5, a autora sugere
que a gente revisite a nossa criança interior. Ela chama aqui a nossa criança anterior de Maiden. Maiden, em português, significa donzela, tá? É a nossa versão criança, a nossa versão imatura, tá? Porque esse livro é muito voltado para o feminino, para a maturidade feminina, mas isso pode se aplicar a homens também, tá? Então não se sintam excluídos. Se você é homem, tá aqui no canal, não se sinta excluído. Você pode fazer isso para sua criança interior também, tá? É um exercício de reflexão, na verdade, que na verdade eu considerei como um exercício mais meditação, em que você volta dentro de você para você conversar com a sua criança. E como é que se dá isso? Como é que se dá esse exercício meditativo, tá? Você vai para um lugar aí que você esteja tranquilo, que não tenha gente passando ou querendo falar com você, talvez no seu quarto, enfim. E nesse momento, você desconecta de tudo, tá? Desconecta de tudo, fecha seus olhos e você vai se imaginar entrando dentro de você, tá? É como se você estivesse descendo uma caverna. Para quem já viu o filme da Alice no País das Maravilhas, quando a Alice desce na toca do coelho, sabe? Aquele momento que ela vai e cai lá na toca, né, no buraco. Exatamente essa cena que você vai imaginar pra você. Você vai fazer isso com você e aí você vai descer, você vai sair de si e entrar em si ao mesmo tempo e descer, e é uma caverna dentro de você. Você imagina que isso aqui é uma caverna e que lá no fundinho dessa caverna, lá embaixo, lá no fundo, bem escuro, você encontra a sua versão criança. Tá ali, você criança, você imagina você criança, né, da melhor forma que você puder, e aí você vai conversar com essa criança. E aí vai depender de cada um como essa criança vai estar. Essa criança pode estar feliz, essa criança pode estar magrinha, desnutrida, essa criança pode estar chorando, essa criança pode estar com medo, muito assustada de ver você. Então vai depender o que a sua intuição vai te falar, tá? Faz esse exercício para você ver como é que tá a tua criança interior. Ela tá com medo, ela tá assustada, ela tá triste, o que ela tá sentindo? E aí você começa a conversar com essa criança. É um exercício de você com você mesmo. Tenha paciência. Pode ser um exercício muito difícil de fazer, tá? É porque é um exercício que a gente tem que usar a imaginação, não tem como, mas é um exercício que ajuda muito pra auto-reflexão. E aí você vai conversar com essa criança, coisa do tipo... como é que você tá? Oi, no meu caso, oi Mariana, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Tá tudo bem? E aí você vai ver qual é a reação que a sua intuição vai te mostrar. Se você tá triste, se você não tá, enfim, né, a criança. E aí você vai perguntar para essa criança, por que você tá assim? E aí deixa a criança falar, deixa a sua imaginação te guiar, tá? Se liberta dos preconceitos, por favor. Se você tá com preconceito, não fique. Tenta fazer esse exercício do fundo da sua alma. E vai ouvindo o que essa criança tem para falar. Vai ouvindo o que tá no fundinho da tua alma, o que teu corpo, o que a tua alma tá reclamando, o que ela tá dizendo que tá faltando. Por quê? Quando você entender o que a sua alma, o seu coração tá falando para você que tá faltando, você vai entender aonde que você tem que se nutrir. O que você precisa dar para essa criança que você não tá dando? Você precisa dar atenção? Você precisa dar carinho e amor? Você precisa dar compreensão? Muitas vezes, por exemplo, você pode ser uma pessoa muito crítica com você mesmo, muito autocrítica, sabe? Você tá sempre se julgando, botando um chicote em você, e essa criança tá morrendo de medo, essa criança não aguenta mais, essa criança tá chorando. Aí você pergunta pra essa criança, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? E a criança vai responder pra você, olha, você me julga muito, eu faço o meu melhor, mas você tá sempre me julgando, eu não consigo me expressar. Então aí você vai entender, caramba, isso foi a reflexão que eu fiz, tá? Só pra vocês verem, eu tô dividindo aqui com vocês o que aconteceu comigo. A minha criança falou isso pra mim. E aí eu falei comigo mesmo, caramba, o que eu preciso fazer com essa criança? Eu preciso parar de julgar como se essa criança fosse uma burra. Eu preciso parar com isso, como se essa criança fosse uma incompetente. Eu tenho que ouvir a minha criança, eu tenho que compreender. Caramba, eu fiz isso porque era o que, sei lá, qualquer coisa que tenha acontecido que eu me julguei. Eu fiz isso porque eu achei que era o melhor a ser feito naquele momento, era o que o meu nível de consciência podia fazer. Eu não sabia outra forma de fazer melhor do que aquilo, que com certeza eu fiz o melhor que eu pude, com certeza. Eu não vou fazer uma coisa pra falhar comigo mesmo, né? Então eu comecei a compreender, falei, gente, essa criança só precisa de compreensão
e de compaixão. Era o que eu precisava dar pra mim. É você entender, caramba, tá tudo bem, você errou, tudo bem, faz parte, não tem problema, você errou. E aí foi esse exercício que eu fiz, foi essa conclusão que eu cheguei quando eu fiz esse exercício pela primeira vez. Foi um exercício muito chocante, assim, porque é uma coisa só comigo mesma, né, não é com mais ninguém. Mas foi um exercício que falou muito no meu coração e eu não tinha feito essa reflexão antes, eu não fazia a menor ideia de que essa era uma das coisas que estavam me machucando, eu mesma me machucando, né? Então foi um exercício muito bom, acho que vale a pena repetir, quando você descobrir o que está acontecendo com você e o que a sua criança está precisando em termos de nutrição, sabe? Começa a dar isso pra você. Eu comecei nesse momento a me dar mais compreensão, a me dar mais compaixão, a me dar mais carinho mesmo, a falar comigo de forma mais gentil, internamente comigo, sabe? E aí eu fui aprendendo, né? E aí quando você termina de falar com essa criança, fecha esse exercício agradecendo a criança por ela ter dividido isso com você. Sai dessa toca, né? Sai dessa caverna que você entrou, faz umas respirações, né? Vai dar um passeio no parque, reflete sobre tudo que você passou, reflete sobre essa experiência que você teve, tá? Então foi basicamente isso que eu fiz nesse exercício desse capítulo desse livro, que eu amo demais esse livro. E eu acho que esse exercício casa muito, acho que é só pra gente fechar o vídeo aqui, né? Pra ele não ficar tão extenso assim, né? Mas, enfim, eu acho que casa muito esse exercício com essa reflexão da carência, né? Da carência afetiva. E pra vocês terem também uma ferramenta que é uma ferramenta, assim, um pouco meditativa, mas é uma ferramenta prática para você começar a se conhecer melhor, começar a entender o que tá acontecendo, tá? Se você fizer terapia, inclusive, acho que é uma coisa que dá para você dividir com o seu terapeuta, né? Ouvir o que seu terapeuta tem a dizer também sobre isso, tudo acho que pode ajudar bastante. Até para ter uma reflexão com uma outra pessoa num ambiente seguro, né? Para você dividir isso. Mas enfim, essa é a minha reflexão hoje sobre carência. Não é uma coisa que eu acho que vai resolver da noite pro dia, não vai, tá? Mas pelo menos ela, com o tempo, ela vai diminuir. Se você começar a dar pra você o que ninguém mais pode dar pra você, que é o seu amor e a sua nutrição. É você que tem que fazer isso pra você, não é outra pessoa. Então, se você sentir que você tá se apoiando em outra pessoa, usando outra pessoa de muleta afetiva, para com isso. Para com isso, começa a focar em você, coloca as flechinhas, uma terapeuta falou isso pra mim uma vez, coloca as flechinhas voltadas pra você, que você vai ver que a sua vida vai melhorar, a carência vai diminuir, você vai se sentir um ser humano mais pleno, independentemente de você ter um parceiro ou uma parceira, um emprego legal, uma família que te apoia ou não ter isso, não importa, você vai se sentir um ser humano mais pleno nessa sua caminhada aí de resolver as questões de carências afetivas que vem do passado, tá? Então não esquece disso, trabalha a questão da solidão, trabalha a questão do autoconhecimento para entender o que você gosta. E por fim, trabalha a nutrição interna. Descobre o que você tem que nutrir aí no teu coração e começa, mete bronca, vai lá e faz. Se comprometa com você mesmo, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido na cabeça de vocês. Se fez sentido, coloca aqui nos comentários o que fez sentido, o que não fez sentido, o que você pode aplicar na sua vida, enfim, eu quero ler o que vocês têm feito aí da vida de vocês também, até mesmo para aprender com vocês, porque esse é o propósito desse canal. Eu quero trazer coisas da minha vida para vocês, mas eu também quero ouvir mais de vocês, o que vocês têm passado sobre isso, quais são os aprendizados aí pra gente dividir, tá bom? Espero que isso tenha ajudado. Se ajudou, dá um like no vídeo, compartilha com quem você acha que possa gostar, estejam muito convidados, né, a se inscrever nesse canal também, se vocês sentirem que faz sentido na vida de vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!